Olá, estamos iniciando a nossa aula número 143 do nosso curso de Filosofia Espírita e Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo. Neste tópico abordamos Paulo e as Eclésias, o caminho da fé. E dentro desse estudo de Paulo, do caminho da fé, abordamos os primórdios do cristianismo, quer dizer, do judaísmo transitando por cristianismo. E dentro desse contexto também, nós estudamos a posição de Estevão, em que Estevão foi um dos primeiros a contestar de público certos preconceitos dos judeus, do clero judaico, foi levado ao Sinédrio, que é o grande templo, e ali julgado. Está sendo julgado e o promotor, realmente o que acusa ele, Estevão, é Paulo, ou Saulo, ainda Saulo. E foi dado, então, como nós vimos na aula passada, a defesa a Estevão. Ele podia contestar as suas acusações, já que ele era israelita e membro da tribo de Isaac, uma das 12 tribos de Israel, ou as 12 tribos filhos de Jacó. Então, vamos continuar aqui a fala de Estevão, rebatendo o que Paulo falou. Eu, mais uma vez, friso que esses textos que eu leio aqui, eles têm a substância original, ela tem, assim, a qualidade mais pura, tem a essência, tem o extrato do cristianismo primitivo. É aqui que se formou o cristianismo primitivo, não depois, através dos regulamentos religiosos e da constituição de instituições religiosas que se autodenominaram representantes de Jesus na Terra, quando Jesus jamais delegou a representação a quem quer que seja. Em nenhum momento ele disse que teria um sucessor. E em nenhum momento ele disse que alguém caminharia com ele. Esses fatos que são constantes da Bíblia e que nós lemos são contestáveis, porque ele diz há fatos também que muitos podem perguntar, mas Jesus não disse a Pedro, Pedro, sobre ti, tu és pedra, sobre ti edificarei minha igreja. Isso aí é um apêndice que colocaram dentro do discurso de Jesus, porque ele vai edificar a igreja dele, Jesus, no caso a Assembleia, que é o termo certo, original de igreja, ele vai edificar isso dentro do quê? Da sua doutrina. E o que é a sua doutrina? A sua doutrina é, fundamentalmente, não façais o próximo aquilo que não querias que vos fizessem. E a caridade proativa, atendendo aqueles que sofrem, antes mesmo dele manifestarem o sofrimento, mas indo antes dessa manifestação dos que sofrem, atendendo. E a concepção de um Deus misericordioso, bondoso e indulgente. E, ao contrário de Deus, então, até qualificado pelos israelitas como um Deus do exército, um Deus temente. Então, essas manifestações, colocando sob Pedro a consagração de uma igreja, não dá para entender dentro de uma lógica do estudo que nós estamos fazendo. Não dá, honestamente, não dá. Não dá para entender. Mesmo porque o Pedro não tinha esse vigor intelectual, que é muito mais visto aqui em Estevão, que é muito mais instruído. Pedro, minimamente ou maximamente, era um quê? Um pescador. Era um homem de caráter firme, honesto, vibrante em Jesus, sintônico, caminhou, se expôs, abandonou até a sua família para seguir a senda do mestre, mas faltava a ele o quê? O encorpamento do intelectual, do homem que pode produzir ideias. Ele não tinha condições disso. Então, de toda forma, nós estamos entrando aqui nesse cristianismo primitivo, porque eu rebato e bato. É aqui que nós vamos aprender esses fatos, não na Bíblia. A Bíblia, como eu disse, vai ser uma decorrência e a mão do homem, longa manos, do homem vai entrar na Bíblia e alterar as coisas de acordo com seus objetivos de poder e de comando dos seus súditos ou dos seus seguidores. Então, vamos aqui à continuação do texto. Estevão diz: falais de Moisés e dos profetas, repito,
acreditais que os antepassados veneráveis mercadejassem com os bens de Deus. Então, Estevão, para defender, ele reverte ao passado das tradições judaicas e criticamente compara o comportamento dos sacerdotes, do Sinédrio, com os seus antepassados. Então, ele vai citar alguns profetas relativamente a essa comparação. Jeremias conheceu todas as longas noites de angústia, a trabalhar pela preservação do nosso patrimônio religioso, entre as perdições da Babilônia, porque os judeus tinham sido capturados e levados, para a Babilônia. Mas ele, dentro desse contexto todo, de destruição de Jerusalém e do povo ser levado cativo à Babilônia, ele preservou o quê? As escrituras judaicas, que ele tinha. Então vemos aqui Jeremias 36, 1, 2, 4, 21, 25, 27, 28 e 32. No quarto ano de Joaquim era o rei de Judá, filho de Jonas, rei de Judá, porque nessa altura os israelitas tinham se deslembrado em dois reinos, o reino de Judá e o reino de Israel. O reino de Judá eram 2 tribos e o reino de Israel eram 10 tribos que ficaram. Então isso também enfraqueceu o povo judeu, essa luta. Mas no quarto ano do Joaquim, que era o rei de Judá, veio essa palavra ao Senhor e Jeremias disse: toma um rolo, um livro, escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações. Ele vai profetizar contra o reino de Israel, contra Judá e contra as demais nações. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque no rolo. Baruque era o escriba. Segundo ditou Jeremias: toma as palavras que o Senhor havia revelado. E Baruque, que é o escriba, começou a escrever as profecias de Jeremias. Então enviou a Jeudi, que era um outro ator, para que trouxesse o rolo. Jeudi tomou da câmara de Elisã, o escrivão, e leu perante o rei e de todos os príncipes. Então, o rei teve acesso às escrituras, aos escritos de Jeremias, lavrados aqui pelos escribas. Tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas do livro, que não é um livro, é um papiro, é um pergaminho, aliás, é um rolo, cortou o rei e lançou no fogo o que havia no braseiro, e assim todo o rolo se consumiu no fogo. Ele destruiu tudo. Ele não aceitou a profecia de Jeremias. Então veio Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo com as palavras que Baruque escrevera, ditado por Jeremias. Veio a palavra do Senhor: toma outro rolo, escreve todas as palavras que estavam no original e que Joaquim, o rei de Judá, queimou. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, ditado por Jeremias, todas as palavras do livro, queimado por Joaquim, rei de Judá, queimara, e acrescentou muitas outras palavras semelhantes. Então, nesse momento, Jeremias reescreveu, não é isso? O que o rei Joaquim tinha queimado. Então, foi aí um testemunho que Estevão dá da grandeza desse profeta Jeremias. Amós era pobre pastor, é um outro profeta, filho do trabalho da humildade. Amós era um pastor, como Davi também era um pastor, quando foi trazido para Samuel dizer se ele poderia defender ou não o seu povo dos filisteus contra o Golias. Isso é clássico. Mas Amós era também um pobre pastor, filho do trabalho e da humildade. Amós 7.14, 15. Respondeu Amós e disse a Amazias: eu sou o profeta e discípulo de profeta. Eu não sou o profeta e discípulo de profeta. Eu sou um cuidador de bois
e colhedor de sicômoros, é uma árvore. Mas o Senhor me tirou após o meu gado. Quer dizer, o Senhor foi lá e tirou ele que estava pastoreando, cuidando daquele gado. O Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo de Israel. Ele foi arrebatado pelo Senhor e foi profetizar em Israel, embora fosse um pastor. Outra passagem que nós Estevão cita, retroagindo à tradição judaica e aos profetas, comparativamente e criticamente ao sacerdote do Sinédrio. Elias sofreu toda a sorte de... Elias, o grande profeta, hein? Esse é o maior de todos, Elias. Elias sofreu toda a sorte de perseguições, compelido a recolher-se no deserto. Foi perseguido e teve que se esconder, refugiar no deserto, tendo só as lágrimas como preço do seu esclarecimento, da sua luz, quer dizer, foi perseguido. Vamos lá. O reino de Israel encontrava-se em franco declínio sob o reino de Acabe, que é outro rei de Israel. Desde o início do reinado do rei Salomão, muito tempo atrás, Israel deixou-se levar por sincretismo religioso, quer dizer, ligação com outras religiões e fusão desses artigos de fé de outras religiões com o judaísmo. O deus dos cananeus, havia uma sincretização. Baal, B-A-A-L. O deus dos cananeus, Baal, segundo a crença, era o responsável pelo regime de chuvas. Assim, das colheitas, porque as colheitas dependeriam de serem aguadas, né? Do trabalho que ali faziam e uma questão de sobrevivência, portanto, daquelas populações que era uma população agrária, então ela dependia do regime de chuva. E Baal, segundo a crença, regulava as chuvas, ora dava, concedia as chuvas, ora ele suprimia as chuvas como castigo. Ora, eles adoravam então Baal, nesse sincretismo. E ora Javé, que é o rei dos judeus, primitivo. Então variavam, né? Eram inseguros na fé. Então, coube Elias, que mais tarde reencarnaria como João Batista, isso está em Mateus 17, 10.13, para quem quiser conferir, defender a adoração única do Deus, Jafé, ou Jeová, contra as influências do outro, que era o Baal. Então haviam dois deuses adorados e havia os seguidores de cada deus e eles iam litigar. Então Elias, representando Jafé, confrontou o sacerdote de Baal em desafio que se deu no Monte Carmelo. Muito bem. Vamos ver o que foi esse desafio. Isso consta em Reis. 1 Reis, 1 Reis, 18, 31, 32, 36, 38, 40. Vamos lá, pessoal. Isso é muito bonito. Então, o que fez o nosso Elias? Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, as tribos de Israel. Com aquelas pedras edificou o altar, em nome do Senhor. Fez um rego ao redor do altar. Armou a lenha, dividiu um novilho em partes e dispôs o novilho, a carne dele, sobre a lenha. Elias disse, o Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, são os patriarcas judeus, era assim chamado Jacó, porque Jacó era chamado de Israel, mas era Abraão, Isaque e Jacó, mas aqui ele chamava como Israel. Responde-me, Senhor, para que eu fique hoje sabido que tu és o Deus de Israel. Ele invoca a Deus. Então Elias desafia o sacerdote de Baal, que deitaria fogo no tosco altar montado no Monte Carmelo. E os sacerdotes, eles também colocariam fogo, produziriam fogo. Os sacerdotes eram um número mais ou menos de 100. Eles ficavam rezando, se cortando, se ferindo, né? Enfim, e rezando e pedindo a entrada do Deus dele. E Elias, do lado
Do outro lado, ele dizia que ele ia chamar o Deus dos seus patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Então, em dado momento, os sacerdotes de Baal não conseguiram, já era mais ou menos meio-dia, eles estavam lá por volta das 8 horas da manhã, e veio o fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rio. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse. Então o povo todo ficou assustado, como se fosse um relâmpago, um raio, aliás, que caiu sobre o pequeno altar. E todo o povo colocou o rosto na terra e disse, ó Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias, ou seja, Javé, disse-lhe Elias, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles e Elias o fez descer ao ribeiro de Quizon e ali os matou. Bem, então nós vemos aqui que o Deus de Elias prevalece sobre Baal e o fogo é aceso. E segundo a lei mosaica, Elias manda passar raspado os sacerdotes de Baal, todos. Por esse assassinato coletivo, preste atenção, alunos, mais tarde, seguindo a lei da causa e efeito, Elias, como João Batista, encarnado agora como João Batista, será decapitado. Vamos ver a consequência desse fato, que vai ocorrer muitos séculos depois. Em Mateus 14, 6.11, Elias, como João Batista, é decapitado em razão de ter assassinado esses sacerdotes. Ora, Mateus 14, 6.11. Ora, tendo chegado o dia do natalício de Herodes, dançou a filha de Heródias diante de todos, e agradou Herodes, que era o rei, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ele viu aquela menina, ficou seduzido por ela, encantado, e disse que daria o que ela pedisse. Então ela, instigada pela sua mãe, disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista, uma menina. Como eles eram brutos, entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele, a mesa determinou e deu a ordem para decapitar João no cárcere. E mais tarde foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem que lhe ofereceu a sua mãe. Então, essa passagem, que mais ou menos reverte aqui também, quando Elias vai fugir pelo deserto. Mas essa passagem aqui, da decapitação de João Batista, é o próprio Elias, que vai ser decapitado segundo a lei da causa e efeito. Não há dúvida nenhuma. Eu fico pensando, então, se essa mulher aqui, a mãe dessa menina, Herodínia, essa senhora, talvez não tivesse ligação lá com Jezabel, que foi a mulher do rei que adorava Baal e que teve seus sacerdotes todos assassinados, né? Isso só pode ser respondido pelos superiores, né? Se houve essa vinculação também. Bom, após Elias decapitar esse sacerdote de Baal, Elias foge. Então a perseguição a Elias e seu refúgio no deserto. Ele vai fugir. 1 Rei 19, 1, 2, 4. Acabe, o rei, que adorava Baal, fez saber a Jezabel, que era sua esposa, e que eu faço uma conexão entre Jezabel aqui e Herodínia, que é a mãe da menina, né, que mandou decapitar o João Batista. Acabe fez saber a Jezabel, sua esposa, tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida
como fizeste com cada um dos meus sacerdotes. Tremendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. Ele mesmo, porém, se foi para o deserto. Bem, então, nós estamos vendo umas coisas incríveis, né? Como o Estevão vai colocando esses profetas e a luta deles para manter o seu ideal de fidelidade a Deus e fidelidade à tradição, fidelidade aos profetas. Nada disso passou ao largo. Tudo isso foi uma luta constante desses profetas na preservação da identidade e dos valores dos judeus ou dos israelitas. Vimos então a luta de Jeremias, como ele cita, para preservar os rolos. Vimos Esdras, que era apenas um simples pastor, ser investido como profeta por determinação do Senhor. E vimos aqui esse caso mais incrível, mais interessante, que é Elias, o grande profeta, que mais tarde reencarna como João Batista e sofre a decapitação, que é a consequência do que ele fez aos profetas de Baal. Então, vocês veem que as coisas se entrelaçam. É isso que é importante vocês me acompanharem. Eu vou tirar até o óculos. Vocês têm que me acompanhar nisso. Há uma inteligência oculta em todas essas linhas do tempo. Há uma inteligência oculta em todas essas ações do homem. Tudo isso, há uma inteligência que dirige o homem sempre numa linha, embora ele não acredite, e não possa mesmo criticar e avaliar de uma forma melhor, racional, a inteligência divina que leva o homem ao progresso. Queira ou não queira, os ceticistas ou céticos, os agnósticos, os ateus, os materialistas, queiram ou não queiram eles, a força de Deus continua promanando e sempre continuará, é eterna, direcionando os destinos do homem através da lei do progresso e do esclarecimento das suas consciências, espiritualizando-os cada vez mais, dando conhecimento do modelo moral a ser seguido, que é Jesus. Então, quando o nosso Estevão traz esses profetas e coloca ele frente a frente, através da sua fala, do seu discurso, frente a frente àqueles sacerdotes dogmáticos, né? Eu tenho uma aluna, Ângela Vieira, que deve estar me vendo, ela disse: professor, me mandou um e-mail, mas isso parece o início, como se fosse o início da Inquisição. Mas, de fato, todos esses fatos, todas essas ocorrências dogmáticas dos judeus, ortodoxas, cristalizadas no orgulho, no egoísmo, elas vão se replicar, vão se reproduzir mais tarde, no início da Inquisição, na grande época do crepúsculo, da igreja que se levantou pela espada também para matar, pelas fogueiras, pelos os atos de fé, todos aqueles que divergiam dos seus dogmas, dos seus princípios. O homem se repete sob novas vestimentas e sob novas culturas, sob novos idiomas, mas ele se repete lamentavelmente. Mas em cada repetição há um luzir lá no fundo, uma luz, um farol, um luzeiro gradual que vai iluminando e aperfeiçoando o seu caminho. Então, todos nós aqui nos congraçamos com Estevão pela sua defesa. E estudamos aqui todos esses mecanismos que estão seguindo uma linha de pensamento inteligente. Amanhã nós continuaremos com o profeta Ezequiel, porque não dá para reproduzir tudo o que Estevão colocou. Que Deus nos abençoe, né? Muita paz, flores para vocês, tenham fé, força, a linha de pensamento de Deus, a sua inteligência fina, imperceptível, toca a cada um de nós, como toca essas flores, que se criam por si próprias, baseadas na inteligência, no princípio inteligente delas, que vai somando as suas forças. Que Deus nos abençoe e até amanhã.